Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui hoje falar de mais 5 jogos temáticos. O que é isto? Grande confusão não, um conteúdo e uma posição que pode ser dada a muitas confusões. O que é que eu pretendo aqui com este vídeo? É a continuidade do outro que já fiz. Estamos a falar de jogos que normalmente entram naquilo que são os jogos de tipo europeu ou jogos em que os sistemas, os mecanismos normalmente dominam e controlam o jogo, e aqui por vezes se chamam jogos que não têm tema. Embora isto, já falei disto também muitas vezes, o tema para mim está relacionado com as narrativas, se o jogo é capaz ou não de criar narrativas. Quer sejam as narrativas que estão construídas para o próprio jogo, que são definidas pelo design e que se vão desenvolvendo à medida que o jogo se vai desenrolando e consoante as ações dos jogadores, quer sejam as narrativas que surgem do próprio sistema de jogo, que não estão definidas, mas que os jogadores é que vão construindo através das dinâmicas e das interações com o jogo. Então vou falar aqui de 5 jogos que normalmente não são, ou tendem a não ser muito definidos pelas suas narrativas e pela sua temática, porque quando estamos habituados a falar de jogos temáticos no hobby, costumam ser jogos que têm cartas com muito texto que se vai desenrolando, uma história que vai sendo contada. Não é isso, mas vamos falar dos 5 jogos. Um dos jogos que eu acho que é temático, pretende implementar e simula uma parte interessante do contexto que o jogo aborda, é o Queen's Architect. Um jogo que não é muito amado, raramente falado, que já ouvi à venda por preços ridículos, tipo 10 euros, coisas do género, mas que para mim é um jogo muito bom. E é muito bom, especialmente na parte narrativa. Nós aqui estamos a controlar uma equipa de trabalhadores, aqui no contexto medieval, mas trabalhadores que cada um tem a sua especialidade na construção de edifícios, palácios, castelos, o que for. E cada um deles tem poder diferente, cada um deles tem motivação diferente, e nós vamos ter que gerir, vamos ter que andar pelo território com estes trabalhadores a tentar dar resposta às necessidades de obras, conjugando a equipa no seu total, ativando os trabalhadores para os vários tipos de trabalhos, percebendo se o trabalho é complexo, se precisam muitos ou menos, tentar completar e enriquecer a nossa equipa e tentar gerir o moral e a capacidade produtiva dela. Isto tudo acontece neste jogo e a mim diz-me muito, uma vez que já trabalhei na direção e gestão de obras, e de facto eu fico com essa sensação a jogar isto, que estou mesmo a tratar de uma equipa de obras, e eu acho que isto implementa muito bem o jogo, e é pena o jogo não ser tão amado, porque eu acho que o jogo é muito bom. Num jogo aqui de corrida, é uma corrida, nós vamos com a nossa carroça, não é? Onde estão os trabalhadores, tentar responder rapidamente às solicitações, gerindo a nossa equipa de trabalho. Outro jogo que é também, para mim, muito temático, é o Village, aqui na versão francesa Descendance. O Village é muito temático, não porque o jogo tenha texto, tenha uma narrativa definida, não tem, mas pelas nossas decisões e pelas interpretações que vamos fazendo. Estamos a gerir uma família ao longo de várias gerações, as pessoas vão morrendo, os nossos trabalhadores vão morrendo, e isso faz parte do mecanismo de ficar nos anais, no livro de celebridades da aldeia ou do sítio onde eles vivem, mas nós vamos decidindo o percurso da nossa família e vamos, às vezes, quase dando nomes às pessoas pelo percurso que eles vão tendo, se dedicam, por exemplo, à gestão da aldeia, se dedicam a ser produtores, se são viajantes, se vão para a igreja, o que quer que seja. Isto é altamente temático. Depois tem alguns detalhes muito engraçados, como o casamento para ter filhos, como ir para a igreja, ter vocação para a igreja ou subornar para o membro da nossa família ter vocação, viajar e ir conhecendo cada vez mais coisas, mas estamos cada vez mais distantes de casa, a conjugação do tempo, a nossa própria produção na quinta, onde eles estão a morar ou não, ou se estão nos edifícios na aldeia, os dias de mercado. Eu acho que tudo isso está muito bem feito aqui, sem ter excesso de componentes, sem ter nada escrito. Tudo isto funciona e os jogadores ficam mesmo com a sensação, às vezes sensações emocionais de apego às peças, porque são da sua família, porque podem morrer e porque eles não querem que isso aconteça, ou querem que isso aconteça, criando também sensações estranhas na própria pessoa. Portanto, um jogo que eu acho que é altamente temático. Um outro jogo também temático, em que isto está muito bem implementado, é aqui o Energy Empire. Estamos a gerir
digamos, um país e as suas necessidades energéticas, embora isso até não seja, eu não acho que não seja particularmente bem representado, mas o que está bem representado é aqui o dilema entre o tipo de produção que nós vamos fazer, o tipo de decisões que nós tomamos em todo o sistema produtivo, alguma incerteza nos impactos ambientais que isto gera e, no fundo, o somatório de tudo isto, que depois gera impactos ambientais, que nos dá energia ou poder económico ou não, ou recursos, à medida que vamos esgotando aquilo que é a capacidade do planeta ou da nossa área em produzir esses ditos recursos, para converter numa estratégia dominante de dinheiro e de pontos de vitória. Isto funciona muito bem neste jogo, está bem feito, ficamos com os dilemas se vamos arriscar ou não, se queremos lidar com a poluição ou não, depois o jogo vai nos castigando consoante a poluição que tenhamos, vão havendo eventos que nos vão lembrando disso, as próprias decisões que tomamos. Depois também é um jogo de alocação de trabalhadores muito bem feito, em que tem um mecanismo único de os espaços não estão bloqueados, mas podemos sempre usar se gastarmos mais de poder de trabalho ou de energia do que os outros jogadores. Portanto, isto está muito bem feito, um jogo que eu acho que também funciona muito bem do lado temático, tendo um sistema de jogo económico e de alocação de trabalhadores bastante fortes e com um sistema de produção energética associado ao lançamento de dados que também está muito bem feito, porque os dados são manipulados e têm vários resultados que podem sair nas faces e nós podemos escolher os próprios dados associados ao tipo de produção energética que queremos. Outro jogo que eu acho que tematicamente também está muito forte é aqui o Barrage, e aproveito para partilhar aqui a caixa que me chegou da Kickstarter, uma caixa nova para o jogo, em que, o que é que este jogo, o que é que eu acho que ele tem de muito temático? Principalmente o conflito na gestão da água, que é um conflito importante entre países. Podem sempre ser um conflito, estamos a falar de diplomacia e de relações comerciais e de gestão de recursos, mas que normalmente se torna num conflito ou numa tensão, porque obviamente todos os países querem aproveitar o máximo possível os recursos que estão à sua disposição e depois tem também as questões ambientais. O jogo não trata das questões ambientais, mas trata destes conflitos entre a gestão da água. Obviamente que não tem a dimensão diplomática, embora o jogo deixe isso ao nosso critério, porque nós podemos desviar a água, podemos acumular água ao longo dos rios, que passam pelas várias nacionalidades, que têm os vários interesses ao longo dos cursos de água, mas nós podemos negociar essas coisas com os outros jogadores, acabando por fazer aqui um pouco desta política e desta diplomacia da gestão da água, que no fundo é para produzir energia, esse que é o objetivo do jogo, ou não fossem barragens. Mas eu acho que isso está muito bem feito e acaba por ser também uma das forças deste jogo, para além de todo o sistema de jogo, os mecanismos de alocação de trabalhadores, conversão de dinheiro, de recursos, etc. Mas esta parte quase diplomática e de interativa entre a gestão dos recursos, eu acho que está muito, muito, muito interessante, muito bem feita. Acabando por ser temático, obviamente. Por fim, um outro jogo que eu acho que é muito temático é o Suburbia. Já muitas pessoas me perguntaram qual é que é o meu city builder preferido, etc e tal. Não tenho nenhum que eu consiga dizer que é um grande city builder, o melhor city builder, o melhor simulador de cidades, mas para mim, neste momento, este continua a ser provavelmente um dos melhores. E eu trouxe-o aqui porque eu acho que ele simula bem alguns dos elementos das cidades. Entre eles, questões globais, que o jogo faz, basicamente estamos a colocar os hexágonos que vamos construir o tecido urbano, os tecidos urbanos, aqui numa escala às vezes mistura um pouco o regional com o local, isso talvez não esteja muito bem feito, mas pronto, percebe-se a intenção. Mas aqui o que tem tematicamente interessante é que nós estamos aqui a simular, por exemplo, as relações de proximidade entre as adjacências das peças, porque algumas zonas têm impactos muito diretos umas com as outras. Por exemplo, morar perto de um jardim é algo que normalmente as pessoas valorizam e pretendem isso, e até pelas próprias condições ambientais urbanas, mas depois os efeitos de maiorias em todas as cidades, uma vez que cada jogador supostamente está a fazer o subúrbio ou a parte da mesma cidade, depois também as questões globais daquilo que nós temos, daquilo que todos têm e do que está relacionado entre eles. E o jogo vai acabando por fazer isso, e depois ele tem várias edições, expansões, como por exemplo turismo, atrações, outro tipo de coisas. Tem depois também a noção de paisagens, por exemplo, diferentes ribeirinhas. Isso também está muito bem simulado aqui através dos hexágonos, e eu acho que o jogo consegue gerar esse tipo de experiências,
tendo esta noção do rendimento que a cidade tem, mas também da atratividade, que depois nos vai fazer querer equilibrar as coisas. E a noção também do crescimento urbano, que à medida que a cidade vai crescer, vai ficando maior, vamos tendo cada vez mais problemas em geri-la, e aqui está representado aqui pelas barras. Quando nós passamos uma certa barra de crescimento, somos penalizados e voltamos para trás porque precisamos de gerir melhor a nossa cidade. E isto é uma coisa que nem sempre é representada e é uma realidade das cidades. À medida que elas vão aumentando em tamanho, ganham em complexidade, têm provavelmente mais rendimento e mais capacidade, mais massa crítica, mas depois têm problemas de uma escala muito maior do que têm aquelas pequenas cidades, que não é apenas o somatório do todo, são novos problemas que surgem com a escala. Portanto, isso acho que está muito bem representado também neste jogo, acaba por ser tematicamente relevante por isso. E foram estes mais 5 jogos em que eu acho que as temáticas emergem do jogo, o jogo, tal como está construído com os seus mecanismos e as dinâmicas que surgem, acabam por nos aproximar desses temas sem ter a necessidade de estar alguém a contar uma história ou a ler algo muito profundo ou denso, mas o jogo acaba por criar essas experiências temáticas nos jogadores ao jogarem os jogos. Fico à espera de mais comentários vossos também, de mais recomendações de jogos que entrem nesta categoria, porque eu tenho sempre muita curiosidade em saber e em conhecer coisas novas, e também a vossa opinião. Então vá, Deus!